Olá, tudo bem? É com imenso prazer que a gente vai iniciar então o nosso curso, né, online, proposto aqui. Essa ideia inicial foi proposta pela professora Maria Isabel, né, através do núcleo de teleodontologia da UERJ. Tá? Meu nome é Celso Queiroz, eu sou professor aqui da UERJ, da disciplina de saúde bucal coletiva, né? E juntamente neste curso online com o professor Jaime Cury, da Universidade de Campinas, né? Estadual de Campinas, o nosso objetivo então é fazer uma explanação sobre a importância, né, da fluoretação da água, de abastecimento público, né, e a ação realmente do flúor como um efetivo em termos de atividade anticárnica. Bom, mas para que a gente inicie este raciocínio, né, há necessidade de se fazer a seguinte pergunta: como está hoje, em termos epidemiológicos, né, a cárie no Brasil? Ela ainda é significativa ou não? Logicamente que para nós nos basearmos, né, nesses dados, nós temos então os levantamentos epidemiológicos de 2003, 2007, e se baseando no último levantamento epidemiológico de 2010, da Saúde Bucal Brasil 2010, nós podemos verificar que aos 5 anos de idade, né, as crianças com 5 anos de idade, elas apresentam um CPOD médio de 2,43. Isso significa dizer, então, que essas crianças, né, numa dentição de 20 dentes, nós temos aí aproximadamente 3 dentes cariados, né, ou quase 3 dentes cariados. E o índice do CPOD, onde se tem, é o mais significativo, né, é o índice de cárie, correspondente a 80%. No entanto, esses dados eles apresentam que essas crianças com 5 anos de idade, nós temos praticamente 50% dessas crianças estão livres de cáries. Então isso é muito significativo, mas significativo no sentido comparativo com outras décadas. Então não há dúvida que houve um decréscimo muito acentuado, né, satisfatório, podemos dizer assim, em relação, né, ao declínio da cárie dentária no Brasil. Né, e que os fatores que contribuíram para que isso ocorresse é a implementação, né, da fluoretação da água de abastecimento público e também, né, o uso de dentifrício fluoretado, somado também às nossas políticas públicas em termos de educação de saúde, promoção de saúde. Né. Verificando ainda esses dados, nós vemos então que aos 12 anos de idade, nós encontramos um CPOD médio de 2,07, né? Ou seja, 43,5%, né, dos indivíduos aos 12 anos de idade também estão livres de cárie. Né? E é interessante a gente verificar também que quando nós fracionamos essas idades de 15 a 19, de 35 a 44, de 65 a 74, né, apesar de nós estarmos vendo o índice TPOD, a gente verifica que ele começa a subir em relação ao aumento de idade. Então, de 15 a 19, nós temos CPO médio de 4,25. Então, quer dizer que, em média, né, nós temos aí 23,9% dessa população, né, livre de cárie. E de 35 a 44 já cai para 0,%. E 65 a 74 anos, nós temos aí uma população de 0,2% de cárie, né? É livre de cárie. Ou seja, quer dizer então que nós podemos raciocinar da seguinte forma, de que nós temos um declínio muito grande em relação aí aos 5 anos de idade, aos 12 anos, o que realmente vai nos refletir uma população, uma geração livre de cárie mais tarde, né, se isso perdurar. Mas que também nós temos que levar em conta que o CPOD médio, né, ele também tem os outros índices, não só do dente cariado, quando se analisa, né, a população mais velha, né, ou seja, com mais idade. Então, se a gente for verificar em termos de dentição tecídua, com 5 anos de idade, nós vamos ter, em termos de experiência de cárie, né, 2,43 e
como eu disse anteriormente, 80% do índice, né, cariado é o mais responsável. E em relação às regiões brasileiras, nós vamos ter as regiões com maior número, né, de dentes cariados na região norte, centro-oeste e nordeste, em comparação com a região sul e sudeste. Isso é uma característica brasileira que vem realmente se repetindo, né, no decorrer dos anos. Aos 12 anos de idade, como nós vimos, né, tem um CPOD médio de 2,07 e também os menores índices nessa faixa etária se dá também na região sudeste e sul, enquanto as médias mais elevadas se encontram na região norte, nordeste e centro-oeste do nosso país. Tá? Em relação a essa dentição permanente, os adultos eles apresentam CPOD médio de 16,75 de acordo com os dados do levantamento de 2010. Né? Mas isso a gente também tem que verificar que com 65 anos a 74, esse CPOD médio ele se eleva para 27,5. Mas nós devemos destacar que, né, o componente perdido é o responsável por cerca de 44,7% do índice no grupo de 35 a 44 anos e 92% no grupo de 65 a 74 anos. E não, né, o componente cariado, como ocorre nas outras faixas etárias, né, anteriores a essa. Ok? Bom, então, inicialmente, a gente tem que ter uma reflexão sobre esses dados, apesar de eles serem 2010 e nós estamos indo, né, como referência, e nós já estamos indo para 2018, mas justamente para a gente refletir em que nós lidamos ainda no nosso país, né, como população doente em termos de saúde bucal, né, apresentando ainda níveis consideráveis, né, de cárie, ainda aquém de uma meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para valores, né, de 2010, 2015 e assim por diante. Ok? Bom, para que a gente entenda realmente a importância e o benefício da fluoretação da água de abastecimento e do próprio flúor, né, em outras fontes para esse benefício anticárie, há necessidade também da gente fazer algumas considerações em relação ao processo do desenvolvimento das lesões de cárie dentária. Né? Nós não devemos esquecer de que a doença cárie, ela se enquadra numa sintomatologia multifatorial. Porém, há questões clínicas, né, que nós devemos observar, né, como fatores etiológicos fundamentais, como o que? A presença de placa bacteriana, né, o consumo de açúcar e verificar a sua formação também já no estágio inicial. Né? Porque com a presença de biofilme, né, com a presença de sacarose, de açúcar sendo metabolizado pelas bactérias e tendo a formação de ácido, aquele mineral duro ele vai sofrer um processo de desmineralização. E isso clinicamente se inicia, né, é visualizado através de uma mancha branca. Né? Nós temos o estágio subclínico, mas o estágio clínico inicial se dá através, né, de uma opacidade, de uma mancha branca, né, que deve ser, né, interrompida, este processo, desde a sua fase inicial. Né? Então, a frequência do consumo de açúcar é extremamente relevante. Nós podemos verificar, de acordo com esses gráficos, né, uma comparação de 3 refeições diárias, né, e com 3 refeições mais 4 lanches com sacarose, que nós aumentamos então, né, a diminuição do pH crítico, né, para hidroxiapatita de 5,5, né, atingindo 4,5 no caso da fluorapatita, mas o importante aqui é a gente verificar que a frequência ela leva a diversas quedas de pH na cavidade bucal, caracterizando o fator de desmineralização dentária. Então, é um fator a ser considerável e ser trabalhado em termos de promoção de saúde bucal. Né?
E o fluoreto, ele vai entrar no controle da cárie, né, em termos de redução da desmineralização e ativação da Rê. Então, nós temos atualmente, né, um conceito de efeito eruptivo, né, ou seja, pós-eruptivo e local em relação ao fluoreto como controle da cárie dentária. Então, de acordo com o professor, né, Jaime Cury, né, o fluoreto sendo utilizado no lugar certo, no tempo certo e a quantidade certa, leva o benefício a todos os indivíduos, né? Então, é essa a característica, né, diferencial atual em relação, né, às ideias, né, mais antigas, ok? Então, nós podemos verificar que a composição química do dente, ou seja, da coroa dentária, né, formada ali por cristais de hidroxiapatita, de fluorapatita, ela pode se estabelecer numa relação de equilíbrio ou não, né? Então, nós podemos verificar que há um equilíbrio quando eu tenho, né, uma constante, ou seja, um equilíbrio em relação à composição iônica, né, de cálcio, de fósforo, de flúor na saliva e em relação ao elemento dental, né? Ou seja, nós temos estabelecido um pH maior que 5,5 e uma questão estabelecida de equilíbrio em relação à composição iônica da saliva, onde eu tenho a deposição de cálcio e de fósforo em termos de cristais de hidroxiapatita e também, né, de cálcio, fósforo e flúor em relação aos cristais de fluorapatita. Então nós temos um equilíbrio estabelecido e não tem uma ocorrência de perda mineral do dente, né, para a saliva. Quando este pH ele se torna menor que 5,5, mas ele ainda é maior que 4,5, né, nós vamos ter o quê? Um processo de desmineralização, ou seja, a saída dos íons cálcio e de fósforo, né, do dente para a saliva, mas em relação aos cristais de hidroxiapatita. No entanto, né, os cristais de fluorapatita, eles não sofrem este processo de desmineralização, né? Por quê? Porque este tipo de cristal, né, ele é mais resistente às quedas de pH, ou seja, eu preciso ter um pH mais baixo ainda para que ocorra realmente a desmineralização desse tipo de cristal devido ao seu produto de solubilidade, né? Então, nós podemos dizer que realmente o papel efetivo, né, do flúor constante na cavidade bucal, ele se dá realmente entre o pH 5,5, menor que 5,5 e maior que 4,5. Tá? No entanto, se este pH ele se torna mais ácido e se torna menor que 4,5, além de nós termos, né, a perda mineral do dente para a saliva em termos de cristais de hidroxiapatita, nós também vamos ter, né, a perda dos cristais de fluorapatita, né, para a saliva, ok? Então, nessa primeira parte da aula, né, eu gostaria de realmente ter esclarecido, né, a ideia, né, sobre o fenômeno, né, que ocorre, seja físico-químico, de cárie na cavidade bucal, ok?